Na Globoplast, criamos embalagens que cuidam de produtos, pessoas e do planeta. Contamos com uma estrutura moderna e processos de alta precisão, investindo em tecnologia e práticas sustentáveis para oferecer bisnagas plásticas com os mais altos padrões de qualidade. E desse compromisso nasce o Perfectube, uma bisnaga que une sustentabilidade, inovação e responsabilidade social em um só produto. Produzido com polietileno verde, derivado da cana-de-açúcar, o Perfectube alia alta performance a uma matéria-prima renovável que captura CO2 da atmosfera e ajuda a reduzir a pegada de carbono. Nosso compromisso com a sustentabilidade evolui de forma consistente e mensurável. Conquistamos pela segunda vez o selo Carbono Neutro CO2. Esse selo reconhece empresas que monitoram, reduzem e compensam suas emissões de gases de efeito estufa. O Perfectube conta com a tampa exclusiva Eco Low Profile, 40% mais leve e feita em PE. Tubo monomaterial, uma solução que reduz o uso de plástico e simplifica a reciclagem. E para tornar o produto ainda mais completo, desenvolvemos a tecnologia patenteada de Braille em relevo, que garante acessibilidade e inclusão. Globoplast. Embalagens inovadoras para um futuro sustentável. Bom, estamos no episódio 62 do podcast Pode Embalar em News. Hoje eu estou aqui, tá? Na Beiersdorf, é uma marca muito conhecida, o pessoal não conhece, né? Mas é a Nivea, estou falando, não conhece pelo nome muitas vezes da Beiersdorf, mas com certeza você já se prestar mais atenção na embalagem vai ver, né? Eu estou hoje junto com a Stephanie Carolina Cal, tá? Ela é gerente de pesquisa e desenvolvimento de embalagens da Beiersdorf Brasil, empresa que produz marcas icônicas como a Nivea e a
Eucerin. Isso aí, ó, tá vendo? Né? A Stephanie, ela é formada em engenharia mecânica e odontologia, com mais de 11 anos de experiência na área de embalagens. Ela começou a carreira na Johnson & Johnson, em São José dos Campos, né, trabalhando com diversas categorias de produtos e diferentes tipos de embalagens. Em 2020, relocou-se, né, como para a França, para o site de Val d'Hérault, né, da Johnson & Johnson, desenvolvendo embalagens para produtos farmacêuticos, onde trabalhou por 3 anos. Em 2023, juntou-se ao time Baiersdorf em Hamburgo, na Alemanha, onde fica o headquarter da empresa, suportando projetos globais para as categorias da Nivea Body e Dermaface. Retornando ao Brasil em 2026, Stephanie suportará a categoria de Dell, e está contribuindo para o fortalecimento da relação entre o headquarter e o hub regional e para fomentar a abordagem One Global RD, certo? Então, desculpa aí algumas coisas, mas primeiro, antes de mais nada, Stephanie, muito obrigado por receber a gente aqui na casa da Nivea, que a gente fala, na Baiersdorf, né? Já estive anteriormente aqui com o Rafael, né, do time de P&D aqui. E, bom, antes de mais nada, eu gostaria que você começasse aí, né? A gente sempre fala pelo início, mas me fala um pouco da sua trajetória, toda essa parte aí. Bom, primeiramente, obrigada, eu que agradeço, é um prazer estar aqui e receber você de novo na nossa casa da Nivea aqui com nossos produtos e marcas icônicas. Inclusive, eu adorei essa parte lindo, retrô, né? Eu gostei muito também. legal. E esse azul é Nivea, né? É Nivea. Exatamente. Então, a minha carreira, você já deu um bom sumário aí, mas ela começou um pouco diferente. Então, eu comecei na odontologia, estudei, me formei e atuei por 2 anos e meio na odontologia. E daí, em algum momento, por diversos motivos que não vêm ao caso, acabei optando por mudar, por migrar de carreira. Então, eu fui estudar engenharia mecânica, durante um tempo dei aula de inglês, enquanto está nos primeiros anos, trabalhei numa empresa de aeroespacial, né, enquanto você vai ganhando ali essa experiência. Eu nunca tinha pensado em trabalhar com embalagem. Na verdade, é uma coisa que no Brasil, por exemplo, não tem um curso de engenharia de embalagens, né? Eu fiz engenharia mecânica, estudei processos, estudei materiais, mas nunca me passou pela cabeça embalagem. Mas assim, como eu morava em São José dos Campos, estava para me formar em engenharia mecânica, Johnson & Johnson era uma boa empresa, falei, gostaria muito de trabalhar lá. Então eu me inscrevi para o processo de estagiária. Então eu entrei como estagiária lá. E aí, no caso, quando você entra como estagiário, eu fui para R&D, mas não necessariamente para embalagem, não foi uma escolha. Uhum. Então aí no processo seletivo eu fui meio que alocada em packaging. E a partir daí, nunca mais saí. Isso foi em 2015. Então, aí, mesmo como estagiária, fiquei como estagiária há 2 anos, trabalhando com todas as marcas da empresa. Daí, em 2017, eu fui contratada e comecei a trabalhar mais no setor farma, tá? Então, mais com medicamentos. E daí, em 2020, eu tive a oportunidade de me relocar para a França, no site de Val d'Hérault, ainda trabalhando com embalagens farmacêuticas. Então, lá eu fiquei 3 anos, como engenheira sênior, e desenvolver daí era mais blisters, né, mais conta-gotas, até seringas dosadoras, então uma coisa um pouco mais nichada, né, um pouco mais específico. E daí eu tinha uma colega trabalhando na Baiersdorf, ela falou, olha, a empresa é muito boa, muito legal, você não quer vir para cá? Então aí tive a oportunidade de me relocar então da França para Hamburgo, na Alemanha, onde é o headquarter da Baiersdorf, onde eu trabalhei então por 3 anos. E é muito interessante, né, porque estar no headquarter é diferente, né, então esses 3 anos eu aprendi muito lá, e daí agora decidindo voltar para o Brasil, né, tendo essa oportunidade de voltar pela Baiersdorf mesmo, e tentando aí melhorar essa ponte até do headquarter, porque os jeitos de trabalhar são diferentes, né, dos alemães e tal, e a gente vem aqui no Brasil, a gente sabe como é que é. Então facilita um pouco tendo trabalhado lá e conhecido as pessoas pessoalmente,
o jeito de trabalhar, e agora aqui, então, tentando fazer um pouco mais essa ponte também. Então, é basicamente isso em termos de carreira, mas agora a gente tem muitos desafios para Quanto tempo você ficou lá em Hamburgo? Em Hamburgo foram 3 anos também. 3 anos. 3 anos. Eu acabei de voltar. Cheguei meio de abril. Então ainda tô adaptando, mas cheguei a fugir na hora boa, né? Porque tá 40 graus lá agora. Verdade. Nossa, tá bem quente mesmo. Sim, verdade. sim. Então, bom, agora vou entrar um pouquinho em algumas partes aí para você, né? Eu falo, a embalagem ela tem uma função fundamental, né, na experiência do consumidor de marcas como Nivea e Eucerin. Agora eu falei certo. Como a área de pesquisa, né, a área de P&D de embalagem equilibra requisitos como funcionalidade, segurança do produto, experiência de uso e identidade de marca durante o desenvolvimento de novas soluções. Bom, em primeiro lugar, segurança é inegociável, né? Então a segurança é ali, status quo, tem que ter. E daí é claro que com relação à funcionalidade, então por isso que a gente trabalha em times muito multidisciplinares, né? A gente tem o marketing que tem mais esse contato mesmo com o consumidor para entender a necessidade, e aí não é só produto, né? Às vezes eu fico um pouco triste porque nas empresas em que eu passei, packaging geralmente é visto um pouco como secundário. Eu falei, gente, packaging é o rosto, é a imagem da marca. Quando você pensa em Nivea, você pensa na latinha, você não pensa no creme. Não desfazendo do creme, o creme é muito bom, mas a embalagem é o primeiro contato. Ficou muito marcado, né? Exatamente. E essa marca, a nossa latinha, por exemplo, ela tem 100 anos. Né? As nossas avós usavam a mesma latinha, a mesma identidade. Então, o marketing traz esses inputs, a gente sempre pensando, claro, em segurança, e os nossos fornecedores também nos ajudam muito na parte mais, o que tem de novo em termos de materiais, em desenvolvimento. Então, é sempre um trabalho conjunto, né? Os nossos fornecedores são os especialistas em tudo, e nós, eu costumo brincar que os engenheiros de embalagem, nós somos como engenheiro civil. Marketing é o arquiteto. Eles pensam tudo lindo, mas é o engenheiro civil que tem que falar se dá ou se não dá, né? Para fazer, se vai parar em pé ou não vai. Então, eu penso muito isso, a gente conectar realmente as ideias de marketing do que o consumidor precisa com o que é possível, claro, tecnicamente, mantendo a segurança, a proteção ao produto. Então, para mim, embalagem é assim que a gente desenvolve e sempre num time multidisciplinar mesmo. Você falou um pouquinho antes sobre essa questão do produto, né, embalagem, como muitas vezes, né, quando você fala, não dão muita atenção, talvez para isso. Quando você está falando nesse aspecto, isso é até, vamos dizer, não só no Brasil, fora também? É assim? Qual é a sua visão até que você teve? Pouco, assim, eu digo dentro da comunidade de R&D. O foco é muito voltado para a formulação, e merece, claro. Sim. Né? Então, assim, desenvolver novos ativos, né, novos claims, só que a embalagem ela é vista um pouquinho secundária. Então, é uma coisa que eu tento muito trazer, e é importante, por isso mesmo a gente está aqui falando de embalagem, porque é tão importante para mim, na minha opinião, é tão importante quanto o produto. Por exemplo, agora que eu estou trabalhando na categoria de DEL, se você não tiver a embalagem perfeita, a válvula correta para a sua fórmula, a experiência do consumidor não vai ser a melhor. Você pode ter a melhor fórmula, mas se a sua válvula não entregar, então entra muita engenharia no meio de tudo isso. Nossa, muito mesmo. Você falou até, o que seria a categoria DEL? Desculpa. Desodorantes, antiperspirantes, é uma categoria que para mim também é nova, então eu já tinha experiência assim, com loções, com cremes, shampoo, até a parte de medicamentos. A parte de DEL eu tinha tido pouco contato, né? Então a gente tem os aerosóis, esse aqui é o formato stick, que é produzido só lá fora, mas a gente comercializa aqui, e esse é o roll-on. Então quando a gente fala de DEL, é tudo essa parte. E claro que vem outros desenvolvimentos, né? Por enquanto deu isso. Entendi. Certo. Bom, a indústria de beleza e cuidados pessoais, né, vive uma grande transformação em direção à sustentabilidade. Quais são hoje os principais desafios técnicos para desenvolver embalagens mais sustentáveis, considerando redução de materiais,
reciclabilidade, uso de conteúdo reciclado e manutenção da performance exigida pelos produtos. Aí você pode até Ricardo, o falar maior um pouco, exemplo são esses né? aqui. Como eu estava te contando, esse produto ele foi um relançamento, foi o maior relançamento que a gente teve da categoria de body e Nivea. A gente teve um 3D, né, então um novo formato, novo frasco, que foi desenvolvido na Alemanha. Eu estava lá, eu implementei o projeto junto com o time, claro. Então, nesse projeto, além de um novo design, a gente reduziu o peso entre 22% até 36% de redução de peso. E implementamos na Europa 70% PCR, aqui no Brasil 50% PCR. E eu posso te falar que os desafios foram muitos, muitos. Hoje em dia, claro, na cadeia, assim, tem essa dificuldade até do material de abastecimento, é uma coisa atualmente difícil, mas no desenvolvimento também teve muitos desafios, porque até para os fornecedores era uma coisa nova. Trabalhar com o molde, com o PCR, exige mais cuidado, exatamente, manutenções mais frequentes, porque o PCR, ele tem mais sujidade, ele é um material de qualidade, né, não quero falar qualidade mais baixa, mas é diferente. Sim, ele é diferente, funcionando né? no molde. Diferente do virgem, né? Totalmente, lógico, totalmente. Então a gente teve e muitos problemas que a gente nem imaginou, mas assim, o mesmo frasco, o mesmo molde de cores diferentes, se comportando muito diferente. Em termos de, agora estou com a palavra em inglês na cabeça, contração e etc. Que a gente não esperava. O branco e esse azul, a diferença é muito grande. Até de ter dificuldade para rodar na linha. Esse material, desculpa, qual o material que é utilizado em embalagem? Esse aqui é um polietileno. Um polietileno. Isso, e a tampa é polipropileno. Tá. A tampa é virgem, a gente ainda não implementou PCR na tampa. É PE mesmo ou algum alta densidade. Tá. Alta densidade. Isso. E me perdi um pouco. Não, então, desculpa, sem problema. Então, aí você falou dessa parte, eu perguntei da parte dos materiais, né, eu tô falando qual o tipo de material, mas quais foram, você está falando dos desafios, né? Sim. Bom, o que mais? Teve a parte dimensional, a parte de rodar em linha, dificuldade com as cores, que a gente reduziu, a gente tinha muitas cores, já era um plano de value engineering, reduzir a quantidade de cores, mas a gente teve que desenvolver essas cores para serem iguais ao que já existia, só que no PCR. E a gente que trabalha na área de embalagem, a gente sabe que o PCR, ele varia de batch para batch, e ele tem, claro, uma diferença, né? Um branco do PCR não é um branco. Então, a gente teve também bastante desafio para conseguir atingir exatamente a cor que a gente já tinha. Acho que em questão, por exemplo, até de odor, assim, muda. É isso que eu falei, é um desafio para a área de, né, dessa parte de personal care. Sim, né? A gente testa muito, né, a compatibilidade exaustivamente, e testes também de abrir e cheirar o headspace mesmo, para ver se tem, claro que a gente tem uma fragrância, mas o PCR pode se sobrepor, dependendo. Então, são muitos testes. Muitos desafios. Mas assim, tudo é muito bem testado, como a gente disse, para garantir a segurança, para garantir que o produto continua tendo a mesma qualidade, mas o desenvolvimento em si é mais difícil. Eu imagino, mas muito bacana. Então você é uma vamos dizer, do time, mas você é uma das mães aí, ao filho. Uma das mães, com certeza. Claro que a gente teve colegas aqui regionais para daí fazer o deployment, mas e foi muito interessante, porque assim, um 3D ele sempre é um lançamento difícil, né? A gente tem projetos mais rápidos, de arte e tal, mas quando envolve mudar realmente o design do frasco, são muitos testes que a gente tem que fazer. Então, a gente também tinha o consumidor que queria muito que a gente tivesse uma tampa que desse para que fosse headstandable. É uma coisa pequena, mas o consumidor queria, né? Então, a gente fez isso também. A intenção seria com esse fundo, com esse frasco, que ele é tão molinho, né, por ser mais leve, a intenção seria ele ser quase que dobrável, para você usar até a última gota. Uma coisa interessante... Que já teve uma embalagem já assim. Já teve, isso, exatamente. O skinny, a gente chamava ele de skinny, porque ele era mais fininho ainda.
Aí, por algumas questões, porque a gente tem, claro, também uma cadeia logística que a gente precisa ter um pouquinho de estrutura, né, Sim, para manter. eu falo, a cadeia de embalagem, o que está por trás é bem Sim, complexo e aí, esse é né? mais um desafio, não na parte do PCR, mas na parte de redução de peso, né, o transporte, a gente sabe principalmente aqui no Brasil, mais rodoviário e tal, então assim, de novo, testes exaustivos para a embalagem aguentar o tranco, literalmente. Aguentar o tranco, variação de temperatura, né? Nossa, imagina. Sim, Isso deve ser outra. e isso é muito interessante porque isso foi desenvolvido em Hamburgo. O clima é totalmente diferente do que no Brasil. Então, tudo isso tem que ser considerado quando a gente vai fazer o deployment. Às vezes a gente, claro, vai ter que usar uma resina local, vai ter que testar de novo, e tem que entender as condições da região, porque pode afetar. Principalmente você falou, agora que está calor lá, mas a maior parte do ano, né, a É mais temperatura baixa, sim. E quando esquenta, aí esquenta quando demais. esquenta demais, acho que é para compensar, né? É, Ficou, aí né? frita. Uma coisa interessante desse aqui também, você pode perceber, se você pegar na mão, você vai perceber que essas garrafas elas são diferentes. Uhum. Essa daqui ela é mais grossa. A gente precisou fazer moldes diferentes até porque essa nossa fórmula do milk, ela é uma fórmula especial que ela é a water in oil, que a gente Uhum. chama. Uhum. Então é uma fórmula que ela é muito rica em óleos, só que a gente tem uma migração desses óleos. Então, por isso que a gente precisa de uma embalagem mais grossa, mais pesada, só para essa formulação. Você tem uma estrutura, uma parede, Exatamente, uma exatamente. barreira que... Exatamente. E aí, para as loções, a gente conseguiu reduzir mais, e aí, como a diferença de peso ficou muito grande, a gente agora tem moldes dedicados para o mais leve e para o... Mas esse também reduziu do que era, mas não tanto quanto esse por causa da fórmula. Então, são muitos conhecimentos que a gente, às vezes, vai aprendendo com a dificuldade, né? Sim, No sim, projeto. então... muita coisa aí. A empresa, né, a Beiersdorf, tem metas globais relacionadas à sustentabilidade e economia circular. Como essas diretrizes influenciam as decisões de desenvolvimento de embalagens no Brasil, né? Quais avanços ou projetos você destacaria nessa jornada, né? Bom, aqui, desde o começo, todo projeto, toda embalagem, ela é pensada, a gente chama de Design for Recyclability. Uhum. Então, desde o design, desde o começo do conceito da embalagem, ela já é pensada em como ser o mais sustentável possível. Reciclável, se der para usar resina pós-consumo, então sempre desde o começo. De novo, claro, mantendo o equilíbrio entre qualidade, segurança e o que dá para a gente reduzir. Sustentabilidade, ela virou um driver muito grande. A Beiersdorf, ela tem metas bem, como que eu posso dizer, bem agressivas, Agressivas, né? exatamente. E às vezes é um desafio também para a gente balancear, porque muitas vezes, por exemplo, um PCR, ele vai encarecer a embalagem, na verdade, né? Então a gente tem que, de alguma forma, manter esse produto funcionando, e funcionando em termos de business, né? Uhum. Mas também incluindo a sustentabilidade, que a gente tem, sim, essas metas muito, Essas metas. muito fortes. Bem fortes, legal. A inovação em embalagens muitas vezes acontece na integração entre diferentes elos da cadeia, né? Fabricantes de embalagens, fornecedores de materiais, designers e marcas. Como a Beiersdorf trabalha essa colaboração para acelerar novas tecnologias e soluções? Essa integração, né, que é muito importante. Né? Exatamente. Como eu disse, né, os times são sempre multidisciplinares, então é sempre marketing, a gente sempre tem alguém também da linha, da planta, para realmente, né, marketing idealiza e a gente vai fazer acontecer tecnicamente, né? Então sempre é um time multidisciplinar. Com certeza os fornecedores são parceiros muito próximos, que eles são os especialistas mesmo. A gente sabe um pouco de cada tipo de embalagem, mas não tem como ser especialista em tudo, né? Com certeza. Então, realmente são os fornecedores que trazem até propostas, eles desenvolvem muita coisa também, e aí a gente vai testar para ver se aplica à nossa necessidade, né? E aí, internamente também, claro que a gente, atualmente até, o desafio é desenvolver
PCR, resina pós-consumo local. Uhum. Porque eu falei, tem toda essa dificuldade agora, né, em termos de suprimento, então desenvolver e... Cadeia logística é bem Exatamente, mas a complexa, né? falta de PCR, É. falta de PCR. Então... Essa é a ideia, né? O pessoal tem muita ideia de que esquece, né? Principalmente assim, vamos supor, uma exigência, o consumidor ele tem esse olhar para ser mais sustentável. É lógico que no Brasil, pelo menos na minha visão, assim, você vê, o Brasil, ele, acho que a primeira sustentabilidade que entra para a maior parte da população é a sustentabilidade financeira. É o preço, é o preço, exatamente. né? A gente já falou com grandes players, normalmente faz isso. E eles sabem disso, então é lógico, tem uma conta que tem que fechar, mas não é fácil, né, de você atender. Exatamente, é o que você falou. A sustentabilidade, ela é um diferencial. Agora, se o seu produto for mais caro, ninguém vai escolher o seu porque é sustentável. Então, mas dentro do próprio DNA, você já comentou, toda vez que vocês começam um projeto, na Bayersdorf e tudo mais, já tem a sustentabilidade, já está mesmo inserida, né? Então, por mais, creio eu que já assim, bom, já começa um projeto, ele já é sustentável mesmo, porque ele já vai de cara, não tem mais como não ser, né? Exatamente. Agora, o que a gente vem fazendo também ao longo dos anos claro, a gente tem embalagens de 100 anos, que não estão tão otimizadas, que talvez não sejam tão sustentáveis. A nossa latinha de alumínio famosa, a gente acabou de reduzir também o peso dela, a gente incluiu alumínio reciclado. Então, a gente tem todo um portfólio para começar a trazer para esse momento agora, para ser mais sustentável. Inclusive, a latinha foi vencedora no prêmio da A latinha é maravilhosa. É incrível, né? Porque eu falei, é um ícone mesmo. Uma coisa que... E você vê que quando é uma coisa simples, mas que funciona há tanto tempo, não precisa mudar. Verdade. A outra vez, depois eu falo, mas teve um episódio aqui que a gente gravou com o Rafael, né, aqui, e na ocasião eu até falei para ele, eu mesmo, pessoalmente, tenho uma história, assim, com a própria questão da Bayersdorf da Nivea. Meu pai, quando ia para a Alemanha, sempre pegava e trazia a coisa, e ele distribuía, trazia para a família. Então, e virou uma coisa assim que para mim ficou, memorizou, né? Você cria aquela memória afetiva, Exatamente. Até o perfume, nosso perfume do Nivea, ele traz essa memória afetiva e, de novo, são icônicos, são coisas que a gente não pode mudar. O design da latinha, a nossa fragrância, desde a nossa avó, e traz sentimentos bons, que são sempre lembranças boas. Verdade, né? Verdade, isso é muito importante. O consumidor está cada vez mais atento, né, às embalagens, assim, a visão, né, de embalagem, produto, seja pela praticidade, sustentabilidade ou funcionalidade. Na sua visão, quais serão as principais tendências que vão transformar as embalagens de cosméticos, né, e cuidados pessoais nos próximos anos? Sim. Bom, a gente já falou de sustentabilidade, isso é um given, né? Isso já vai vir com todos os projetos. Eu imagino que a digitalização, de alguma forma, vai ter que vir mais forte em embalagem. Claro que a gente tem regulamentações, tem informações que precisam estar aqui, mas eu acho que, de alguma forma, a gente vai conseguir usar mais essa parte digital, inteligência artificial, para trazer alguma experiência a mais para o consumidor. Então, eu acho que é nesse lado que agora a gente vai começar, né, ter mudanças mais disruptivas, assim. Diz até a utilização, de certo modo, é lógico, suponha que o QR Code, por exemplo, ele já é um nível de IA, né? Ele já é um nível, lógico, tem os níveis. Então, vão começar a enxergar, talvez, o consumidor falando, nossa, olha, quem que pode, eu não digo mais tirar dúvidas, ter outras questões que você pode passar de informação, né? Dentro da embalagem, que muitas vezes, eu falo, o melhor veículo que tem para divulgar a marca é a própria embalagem. É o único. Né? Divulgar o produto, né? É a embalagem, né? Então, você acredita que essa parte vai ser uma coisa que seja? Sim. Porque isso já é uma ferramenta que está no mundo, né? Em tudo tá indo para esse lado de IA. Então, eu acho que em algum momento a gente vai usar isso mais a nosso favor, de alguma forma ter um contato maior com o cliente através da digitalização.
eu imagino assim, Stephanie, que a legislação, principalmente de alguns lugares, aqui no Sim, Brasil especificamente, sabe, sim, abrir sim. mais para poder dar recursos, que nem questão que você vê de rotulagem, muitas vezes todos os dizeres são obrigatórios pela Anvisa, etc. Eu acho que isso poderia dar Exatamente. uma evolução usando a questão da IA, né? Poderia, porém a gente tem que pensar também que no Brasil talvez nem todos tenham acesso se bem que hoje em Sim, dia quase sim. todo mundo tem um Não, celular, mas mas a você não. gente tem as informações que são necessárias tem que estar Uhum. acessível para todo mundo. Eu sempre falo de colocar talvez um pouco menos de informações. Eu sei que a Anvisa muitas vezes vai dizer, é obrigatório você ter tudo isso, o consumidor tem que ter acesso, Uhum. só que um aprofundamento, aí talvez Sim, sim, sim. que nem medicamentos, tudo, né? Eu, por exemplo, sou um que não tenho posicionamento em relação à eliminação de bula. Para mim, eu acho que não deve eliminar. Uhum. Por quê? Exatamente por causa de terceira idade, eu falo, hoje já estão falando de quarta idade e tudo mais, Uhum. já está em Sim, outras fases, né? sim. E é que a gente falou, às vezes é um acesso à própria É. E internet isso na tem que hora, ser garantido, né. tem que O ser que o que garantido. eu já vi também algumas vezes é a bula impressa dentro do cartucho, né. Dentro do Isso eu cartucho, achei exato, isso é interessante. interessante. É. Tem que avisar Tem, só, é. isso é importante, né, você ter Sim, embalagem e falar, ó, você quer, né, veja o verso, você tem sim, que ver essa parte, porque isso muitas vezes o verdade. pessoal, o óbvio, muitas vezes acaba passando Ah, batido, eu acho né, que o óbvio não existe, o óbvio precisa ser dito. precisa ser dito, aquilo por mais que você vai, mas é verdade, é bem isso, né. Depois de tantos anos de evolução das embalagens, qual você acredita que será o próximo grande salto de inovação, eh, eh, no caso aí, por exemplo, novos materiais, novas tecnologias, novas experiências, ou mudança completa na forma como pensamos o ciclo de vida das embalagens, né, talvez. E aí entra até um pouquinho para você, como é que você vê também essa questão do ACV, né, da análise do ciclo de vida, né, porque Uhum, muitas vezes isso o consumidor ele não tem visão disso, né, ele vai exatamente. num tipo de material e ele fala assim, esse material não é tão eco-friendly assim, eu falei, não é bem assim, Uhum. né. Eu acho que a gente vai migrar muito também para essa parte de biomateriais, até a gente tem as resinas que são, no caso, agora eu esqueci o nome, Mas mas que elas têm a pegada de aham, carbono zeradas, net aham, zero, aham, né. aham. Então eu acho que a gente vai migrar muito para isso, pensando realmente, como você falou, na cadeia como um todo. Então, não só em desenvolver novos materiais, com certeza, mas pensando no processo como um todo, como reduzir o máximo que a gente puder em toda a cadeia. Então, é interessante, a Beiersdorf já trabalha também com esses. Lá na Europa eles chamam biomateriais, mas isso eu acho que é meio confuso, porque aqui no Brasil biomateriais para mim são resinas de cana-de-açúcar, são Uhum, outras coisas. Mas eles chamam lá desse material que tem esse certificado de net zero, né, de que uhum. a emissão de carbono se balança. Eu acho que é isso que a gente vai desenvolver cada vez mais. É, sim, Stefana, a parte de, por exemplo, de pegada, assim, que a gente nota, pelo menos a visão do consumidor, acho que está muito distante, né? É, Sim. em relação a alguns produtos e embalagem, né? Ele sempre tem uma visão, né? Isso foi crescendo. Eu acho que é muito importante para a indústria, né? Para as empresas passarem, não é bem assim, né? Passar a informação correta, né? E eu acho que nisso que o QR Code É, pode ajudar muito, exato. porque tem Aí entra. muita É, informação. Tem muito claim que a gente nem põe na embalagem, é. de sustentabilidade, tem coisa que a gente faz e o consumidor nem sabe. Então, e aí tem uma coisa bacana, tá? Você falou a questão da própria utilização do produto. Como Sim, utilizar? Não é questão de utilizar de maneira mais sustentável apenas, né? sim, Mas assim, você fala assim, tudo bem, mas eu vou falar, poxa, você não precisa pôr tanto para ter o efeito que você precisa. exatamente. Tá, Quando ó, você fala de um coloca uma protetor quantidade. solar, Isso. quanto Tem tem. gente que, às vezes, eu não vou mentir, até eu quando eu falo assim, meu Deus, passa um monte. Então você toma um banho de Sim, protetor solar. É sim, lógico, você precisa se proteger, mas não precisa. Você tem uma quantidade que ela já é o suficiente. sim. Com que frequência Né? reaplicar, com Então isso certeza. também eu acho que, lógico, a embalagem ela pode também auxiliar, Sem né? Com dúvida, sem certeza, dúvida. E essa parte de digitalização, porque, né, não tem como a gente colocar tudo no label,
eu acho que entra aí e casa perfeitamente. Verdade, muita coisa aí. E o que você, assim, o que você imagina, assim, Stephanie, de mudança? Porque o mercado brasileiro, né, ele é um mercado onde a gente nota que, por exemplo, o público feminino sempre utilizou muito. O público masculino está aumentando o consumo até. Eu estou falando isso agora, é uma pergunta até muito minha, tá? Porque eu, por exemplo, às vezes eu falo assim, pô, isso demora até quando está no banheiro. Eu falo, no banho não, até vai mais rápido, né? Até tudo, mas é interessante, né? Porque alguns produtos hoje em dia é que você se preocupa mais, Sim, hidratantes, coisas assim. eu acredito que Principalmente agora sim. que tá frio, né? O pessoal começa a se Exatamente. ligar, protetor labial, né? Exatamente. Eu acho que é meio que uma quebra de paradigma mesmo, até uma ideia aqui no Brasil um pouco machista, talvez. Verdade, Então, quando verdade. tem essa quebra de paradigma e os homens pensam, eu também preciso me cuidar. Lógico. E aí, quando você tá com a mão toda rachada, você nunca passou um creme, você passa um creme e você fala, nossa, Então, não é que que bom. melhora? Então, eu acho que sim, que a tendência é essa mesmo, cuidados com face, anti-aging, hidratação, eu acho sim que e é uma excelente quebra de paradigma. Inclusive, assim, o nosso marketing, principalmente com o nível da Latim, a parte de Dell, por exemplo, você pode ver que a gente tem embalagens específicas para homem, com Uhum. fragrâncias específicas, né, para o público masculino. Agora, por exemplo, o Milk, quando a gente faz as nossas campanhas, a gente já inclui homens, para eles verem, porque às vezes eles pensam, mas isso é de mulher, não é. A Na fragrância não verdade, é ele de é para mulher, todos, né? exatamente. Então a gente, com a própria propaganda, já trazendo isso para fazer, viu, homens, vocês podem usar também. Bom, vou longe, é que nem quando a gente começou aqui a conversa, eu falei do meu pai usava. E era Exatamente. engraçado, porque ele até me ensinava, ó, usa de tal jeito, que vai ser bom para você vai Uhum. gostar a maneira. Daí eu falei, e eu tô falando de coisa de 40 anos atrás. Exatamente. Tudo bem, bem mais ou não, falando, Um não homem à importa. frente do seu tempo, já quebrando É, paradigmas. verdade. Falei, isso foi. Não, aprendi muito, sou suspeito Exato. de dizer, mas é bem isso. E eu falo, a parte de embalagem, para mim também foi muito. Né, a gente entra e não quer mais sair, né? É, é. É apaixonante e está sempre mudando, sempre tem coisa nova para aprender, é isso que eu gosto muito. Nunca é a mesma coisa, nenhum projeto nunca é igual ao outro, sempre tem problemas novos para a gente aprender coisas Sim, novas. né? Para você ter as soluções, para Sim. você ter. Então, por um lado, né, é aquela coisa, parem né, de é, ver a embalagem como vilã, pelo contrário, Pelo realmente ela é contrário. uma amiga, que eu falo, muito além de transportar, de tudo mais, né? O quanto Exatamente. que. E de não também é, diminuir, na verdade, o esforço que tem por trás. Não acha, de novo, não tô, meus amigos de formulação vão ficar chateados comigo. Não, claro, formulação é muito importante e difícil, mas tem muita gente que não imagina o quanto de trabalho tem por trás do desenvolvimento de uma embalagem. É, você tem que ser um casamento perfeito, Sim. tem E que, às vezes né? internamente, na É, própria companhia. Então, às vezes, se alguém se interessa, vem perguntar um pouco mais, a gente explica mais a fundo para falar, nossa, não sabia que tinha que fazer tudo isso, que era tanto assim. As pessoas acham, embalagem, faz um frasquinho desse aqui de outra cor para qualquer mim, coisa que entrega entra, fala, amanhã. não, ou seja, tem muita coisa. Então é bacana, né? Sim, Essa troca é muito muito, importante, né? muito, muito. E por que que eu perguntei isso até, Stephanie? Para exatamente ter, você falar, a pergunta, né? Eu falo assim, a gente sempre pergunta por último aqui, nosso bate-papo, é o que é embalagem para você? Para mim, como eu falei, é identidade, é o RG da marca, do produto. Quando você fala de um produto, é a embalagem que vem na sua cabeça, não é o creme na sua mão, que é muito bom também. Então, para mim, a embalagem é a identidade. Claro, proteção, mas é a cara do produto. A própria latinha, né? No caso, Exatamente. algo icônico que a gente vê aqui, ó, né? Até esse tom de Né? azul, esse tom de azul é Nivea. É, Né? É tudo pensado. formidável, muito Isso. bacana. Perfeito. Mas, Stephanie, super obrigado pela Eu que nossa conversa, o agradeço. nosso bate-papo, tá? Se tiver mais alguma coisa que você gostaria de falar, fica super à vontade. Até. Depois, quando a gente parar, eu vou lembrar de um monte de coisa. Mas... Não, normal, normal. Mas Não, mas foi um bate-papo muito gostoso.
É muito gostoso dividir um pouco dessa experiência, das dificuldades, que na verdade todo mundo que está trabalhando em embalagem nesse momento deve estar tendo as mesmas dificuldades, né? Então é muito bom dividir um pouco disso e conversar sobre esse assunto que a gente gosta tanto, né? Verdade. Ó, muitíssimo obrigado por compartilhar todo o seu conhecimento. Claro. Parabéns pela sua trajetória, que eu acho que é muito bacana isso, não só aqui, fora do Brasil, tudo mais. Eu acho que, assim, sendo bem por mim, é motivo de orgulho ter uma profissional como você atuando, e eu tenho certeza que para a própria Beiersdorf, ela diria a mesma coisa, falar a mesma coisa. Obrigada, Tá, me sinto lisonjeada. Eu que agradeço pela oportunidade de novo, foi muito legal. E a casa da Nívia está sempre aberta. tá certo, então. Muito obrigado, então, Obrigada. Stephanie.